meus papéis. Gente, boa noite. A gente vai começar a conversa de quinta dessa semana. E meu convidado hoje é o Bishop. É um rapper americano, nascido em Nova Jersey, que mora aqui no Brasil já há alguns anos. E ele também é professor de história afro-americano, professor de inglês aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos e tratar o racismo a partir dos dois cenários, Brasil e Estados Unidos. Vou te mandar o convite, ok? Mandei o convite. Hello, Oi, olá, I'm here. boa Eu estou aqui, noite. gente. Boa noite. Olha, primeiro te agradecer pela disposição para fazer essa live. Assim que eu entrei em contato com você, você teve uma boa vontade tremenda para a gente poder bater esse papo hoje, né? A gente vem conversando durante a semana para alinhar as abordagens que a gente ia fazer. Deixa eu te explicar um pouquinho o que é essa live, né? Eu tenho uma página chamada Preta na Política, e nessa página eu trago várias informações, várias conversas a respeito de questões sociais, questões políticas, principalmente do que envolve a população preta do Brasil. Ok? E aí, eu cheguei ao Bishop através de uma indicação que a Nayara fez. Eu estava procurando um professor de inglês e ela indicou o seu nome. Eu entrei em contato com você e falei, não, peraí, acho que eu vou Ah, muito aproveitar, obrigado, porque essa verdade. pessoa fez história, é professor de história, e eu quero conversar um pouquinho sobre esse contexto dos dois, né, dos racismos dos dois cenários. Antes só de dar entrada na nossa conversa, eu queria só passar alguns recadinhos, tá, gente? Em primeiro lugar, convocar o povo preto para fazer um tamborzaço dia 8 de junho, às 20 horas, tá, gente? Quem tiver tambor, tiver tamborim, pandeiro, um balde para batucar, às 8 horas, convocando o povo preto para a gente poder dar o nosso recado, ok? Outra coisa, sábado, dia 8, 6 de junho, eu vou ter uma conversa com a Ana Bessa na página Reflexo Makeup, para a gente falar sobre racismo, né? Não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Esse é o assunto que a gente vai tratar na live do sábado de manhã, 8 horas da manhã. Bom, vamos começar então. Eu vou aproveitar só nossa, gente, hoje as informações me deram tanto desgaste que eu tô até um pouco emocionada assim, no início da live. Queria falar É. um pouquinho sobre a história do Miguel. Eu não tinha tido acesso a essa informação, não sabia como tinha acontecido. Para quem não sabe, o Miguel é um menino eu acho que é interior de São Paulo, eu não sei, Tamandaré, qual que é o estado, não sei se é Pernambuco. O fato é que a mãe dele não foi liberada para trabalhar, para ficar em casa durante a pandemia, e teve que levá-lo ao trabalho. Numa situação dessa, por ordem da sua patroa, a mãe dele foi passear com o cachorro e o Miguel ficou sobre a guarda temporária, né, sobre os cuidados da patroa. Só que o Miguel não estava à vontade, quis ir atrás da mãe e eles moravam num quinto andar. É uma criança de 5 anos, queria entrar no elevador, em Pernambuco. Tamandaré, Pernambuco, a Carol me falou aqui. Ele quis entrar no elevador. Parece que no início, pelo que eles registraram nas câmeras, ela tentou impedir. Quando ele insistiu, ela simplesmente deixou uma criança de 5 anos entrar no elevador. Não sei por que motivo o botão do nono andar também foi acionado. O Miguel subiu para o nono andar, era um andar que não tinha nenhum tipo de proteção.
e ele caiu 35 metros e veio a óbito. Quando a mãe dele voltou do passeio com o cachorro da patroa, ela não tinha mais seu filho. Então, é uma situação é muito absurdo isso, porque mostra uma perversidade que não é só de uma polícia que invade a casa de alguém e dispara 80 tiros, né? É uma perversidade de você não se importar com o que pode acontecer com uma criança de 5 anos. É uma perversidade quase que naturalizada nessas pessoas que realmente se sentem superiores ou, de alguma forma, não se sentem responsáveis por essas vidas. Então, eu queria deixar aqui o meu protesto, a minha indignação. Estava muito na dúvida se eu ia conseguir falar sobre isso, mas consegui falar, apesar da voz estar embargada. E vamos começar a live. Bishop, você quer falar alguma coisa a respeito dessa história? Ou... Mas infelizmente, na verdade, é algo até comum, né, de perceber o valor de alguém, né, em pele preta, às vezes sozinho, as pessoas não param e tentar, tipo, perguntar, onde está sua mãe? Tá nem aí, a criança tá fazendo o que ele tá fazendo e, sabe? Eu vejo isso muito, então, infelizmente, não é algo tão incomum. É isso, né? Essas práticas a gente não pode chamá-las de normal, mas infelizmente elas são comuns, acontecem todos os dias. Algumas são noticiadas, outras não. A internet tem contribuído muito para que essas informações cheguem a gente. Bom, começando a nossa live, durante as nossas conversas, né, na semana, uma coisa que me chamou a atenção foi uma abordagem a respeito da segregação racial, né? Eu não vou entrar em detalhes da segregação dos Estados Unidos, mas o que eu percebo a respeito de Brasil é que a nossa segregação sempre foi uma segregação muito velada, no sentido de não ser explícita, né? De não ter placas nos lugares que fossem permitidos para pessoas negras entrarem ou ter acesso ou fazer uso de determinados objetos. Mas ainda assim, isso nunca fez com que a gente não percebesse as atmosferas, os olhares. E isso não só no comportamento das pessoas, como também através de toda uma sociedade que faz mecanismos e faz manutenção desses mecanismos para que essa separação de corpos pretos periféricos e de pessoas brancas, de uma classe média ou de uma elite, né, ou de uma pseudo-elite, se mantenha segregado, né? E aí eu fiz aqui até algumas anotações a respeito de como que há essa diferença entre Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, na questão do voto, né? A gente hoje tem uma população que é 54% negra, e quando a gente... 54% negra, 27% de mulheres negras, e quando a gente vai ver o percentual, por exemplo, de mulheres negras representantes na política, a gente não tem nem 1%, é 0,5%. Isso tem muito a ver com todo esse regime segregador que é velado. Uma questão, que é a questão do direito ao voto, enquanto nos Estados Unidos existia uma lei que de fato proibia, aqui no Brasil, no pós-abolição, não tinha uma lei que proibisse negros de votar, mas tinha uma lei que proibia analfabetos de votar. E quando a gente vai pensar numa população negra pós-escravidão, a gente está falando de uma população em massa iletrada. Eu lembro do meu avô, quando ele ia assinar qualquer documento, ele desenhava o nome várias vezes no papel para depois ele desenhar. Eu estou falando desenhar porque ele não sabia que letra que é, quais eram as letras e como que essas letras formavam sílabas. Ele realmente desenhava o nome dele. E quando eu paro para pensar nisso, meu avô, ele nasceu em 25. E quando eu penso na linha da minha família e tomando meu avô de referência, de 1888 para cá, todas as gerações que vieram a partir dos meus ancestrais, a primeira pessoa que votou foi minha mãe e meus tios. Então, isso é uma forma da gente perceber como é que o racismo no Brasil ele é velado. Porque ele te nega direitos e depois faz com que esses direitos sejam requisitos para acesso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre segregação lá nos Estados Unidos, assim, como é que você... Bom, através das suas experiências, claro. para mim
eu só conheço a segregação, nunca acabou, né? Então, tipo, não é que com placas mais, mas é o jeito que a gente vive. Eu sempre falo que eu nunca nem falei com alguém branco que não fosse o médico, o professor, que eu tive alguns professores brancos, que é errado também, eu acho. Porque a gente tem escolas pretas com nomes pretos que eles não sabem pronunciar, eles não respeitam a nossa cultura muito, os professores brancos que ficam nas escolas públicas pretas nos Estados Unidos, muitas vezes não respeitam muito a nossa cultura. Tem sempre exceções, claro. Mas eu acho que não deveria ter uma escola que tem mais professores brancos do que pretos dentro de uma escola preta. Mas existe, existe. Um, mas fora disso, fora de professores e médicos, não tenho muita experiência de falar e andar com gente branca para notar como é o racismo dentro da sociedade deles, no lado deles. A gente só percebem que o jeito que a gente vive é só com a gente. E a gente gosta assim, tipo, é, quando o direito de o movimento de direitos civis, um, você viu pessoas tentando integrar, só que a população inteira não estava tentando fazer isso. Muitas pessoas não queriam integrar. A gente quer separação igual eles querem separação. Então, muitas pessoas não gostavam de Martin Luther King e o movimento. Todo mundo gosta dele agora, inclusive as pessoas que estão reclamando da violência, das revoltas, invocando o nome de Martin Luther King como ele é um cara tão pacífico. Ele era, mas ele não foi tratado pacífico. Ele foi, quando ele estava vindo, ele era a pessoa mais temida nos Estados Unidos por tentar reverter o sistema que estava oprimindo a gente. Ele foi assassinado, obviamente. Ele não estava, nem todo mundo gostou dele, mas hoje em dia os familiares, os filhos, os mesmos brancos que odiavam ele, tá falando: por que vocês não lutam que nem Martin Luther King? É meio estranho, tipo, todo mundo odiava o cara. Só você viu, e muitos pretos também, que eles não. Ih, travou. Gente, só esperar voltar. Tá rodando? Aqui também tá rodando ainda. Mas você tá aparecendo. Uhum. Gente, vou chamá-lo de novo porque caiu, tá? Não voltou ainda. Bom, gente, enquanto ele não. De repente você pode pegar um anjo. Uhum. Bom, gente, enquanto a gente volta Eu com tô o aqui. Jordan. Eu não sei o que aconteceu aí. Tinha um problema Caiu a conexão. Ok. As conexões caíram. Só aproveitando, eu ia começar a ler umas respostas, uns questionamentos que foi mandado aqui. O G. Inácio falou o seguinte: nunca me questionei tanto sobre o que sou, pardo, branco ou preto, né? Daqui a pouco a gente vai. Aqui no Brasil a gente tem esse questionamento, porque existe todo um colorismo que determina as opressões. Então, a opressão que você vai sofrer, ela tem uma escala de cores. E aí, essa escala de cores, essas características não só estão relacionadas à cor da pele, mas também como características negroides, né? Que acredito que lá seja diferente, porque tem essa questão
da segregação que talvez nem permitiu essa miscigenação toda. Mas tem E pessoas já muito claras também. Tem bastante pessoas claras que, que parecem muito brancos também, às vezes, mas a segregação não causou isso, a supremacia branca causou isso. A gente é produto de supremacia branca. Então, como os Estados Unidos, é engraçado porque tem muitos brasileiros racistas e seguem a supremacia branca pensando que eles são brancos, mas se eles foram para os Estados Unidos, os brancos racistas iam falar, isso não é um de nós. Você é branco, você não é branco. Só lá nos Estados Unidos você tem que ser puro, quase ariano, tipo, super branco. Não olhos azuis sempre, porque tem os italianos, tem os irlandeses e tudo, mas tem vários fenótipos de branco, mas não quando você tem o cor e o seu cabelo começa a fazer isso, nem o judeu é considerado branco nos Estados Unidos. Então é muito rígido a, a supremacia branca. Então é tipo, não dá, por causa deles não aceitar, eles jogam eles nos margens com a gente, então tipo, a gente aceita. A melhor coisa e a pior coisa do meu povo é que a gente aceita qualquer um que quer ser um de nós, porque a gente quer os números, talvez, por isso. Mas a gente aceita, tipo, você quer, ok, bom, quer ser preto. E isso, às vezes, isso é muito ruim, porque às vezes tem que realmente fechar, né? Porque pessoas usam isso, que nem Rachel Dolezal, né? Que ela ela é o caso que inventou o novo termo transracial, né? Que não existia essa terminologia, mas ela se achou preta, que ela ficou, sabe, fazendo tanning, como se fala tanning? Bronzeando, ela ah, ficou bronzeando, bronzeamento. bronzeamento, ficou colocando tranças, e ela chegou a ser o líder do NAACP, a maior organização pela população preta nos Estados Unidos, mas a organização que fica no Seattle, Washington, não era a grande organização toda, mas era um dos capítulos que eles tinham, um dos sedes. E, tipo, ela era o líder da organização. E ela era italiana, não tinha nada de preto, mas ela fingiu, né? Então, dá para fazer. Se você consegue, e não só fenótipo, você tem que saber falar com a gente, andar com a gente. Preto tem uma ginga e movimento que você tem que realmente, você tem que conviver nossa comunidade para conhecer como a gente é, para chegar a ter isso. Não é só porque tem pessoas que são mega claros, que nem Busy Bone, The Bone Thugs and Harmony, Mariah Carey, mas o jeito que eles falam e andam, preto. Mas tem alguns pretos escuros que falam, hey, what's going on? Hey, yeah, oh, yeah, que nem um branco. Aí, tipo, ele nem é mais preto. Tipo, é cultural, ser preto nos Estados Unidos é Sim. cultural. É mais do que... Aqui tem aqui não funciona dessa forma. Na verdade, existem até umas grandes discussões a respeito dessas questões de quem é preto e quem não é. E, para começar, somos latinos. Então, isso já faria automaticamente com que a gente saísse de qualquer grupo de supremacia branca. Pode ser alguém lá do sul. Essa pessoa, por mais branca que ela seja fisicamente, essa pessoa jamais seria aceita em qualquer movimento fascista, de supremacia branca, nazista. Ela estaria junto com a gente no campo de extermínio. Mas ela não tem essa consciência. Depende. Aquela modelo lá de Rio Grande do Sul, sei lá, essas pessoas que veio Sério? de veio de Alemanha e nunca misturou com os portugueses que estavam aqui, os indígenas, e ficou totalmente. Deveria ter poucos números, assim, mas eu acho que existe, tipo, pessoas 100% branco europeu Eu acho que que existe uma crença, sabe? Realmente, existem algumas comunidades alemãs que se mantiveram fechadas, assim. Mas eu não sei como que seria essa recepção de pessoas de uma descendência alemã, mas nascidas no Brasil, né? Realmente não sei como seria essa abordagem
pro lado de lá. Mas dentro dessa discussão de pessoas que conseguem se passar por negras ou são aceitas numa comunidade negra, diferente de vocês nos Estados Unidos, o Brasil está passando por uma fase primeiro de se identificar. O povo preto brasileiro está passando por uma fase de se reafirmar como preto. Porque a gente, para você ter uma ideia, não era comum na nossa infância, eu tenho 32 anos, que as pessoas chamássemos de pretos. Eu, durante muito tempo, eu fui chamada de moreninha, roxinha, moreninha cor de jambo. Eu cheguei a ouvir coisas do tipo, você não é preta porque você é bonitinha. Ou você é bonitinha demais para ser preta. Então, assim, para a gente conseguir se entender enquanto preto, para a gente conseguir aceitar esse cabelo, foi um processo muito longo e muito difícil, principalmente para as minas pretas, para hoje a gente entender que como tem uma onda, né, sobre a discussão interracial, uma menina de descendência italiana fazer bronzeamento artificial, colocar uma trança no cabelo e falar, eu sou preta, quando ela tem o bônus de poder falar por nós. Mas toda a agressão que esse corpo aqui sofreu, é só as minhas que sabem, sabe? Então, nesse sentido, que aqui no Brasil existe uma certa dificuldade de aceitar qualquer pessoa que queira ser negro, porque para a gente ser negro não é só uma vontade, né? Nos Estados Unidos também, mas para a gente está passando ainda por um processo de perceber nossa história, de perceber nossa identidade, de se reafirmar no mundo. Então, nesse sentido, eu acho que talvez tenha uma certa diferença, assim. Eu não tanto. Eu acho que, especialmente com que eu sei que você tem outra pauta e eu talvez estou pulando um pouco, mas com tudo que está acontecendo agora nos Estados Unidos e a mídia está mostrando, eu acho que as pessoas estão com novas informações. Não tem muita informação da gente, porque como a gente falou antes no telefone, a gente, tipo, quem procura informação dos Estados Unidos normalmente quer saber sobre as coisas que dá para comprar, sabe? As coisas boas, que só quer consumir as coisas boas, mas não as coisas ruins que a gente passou. E mesmo quando pessoas ficam sabendo, é tipo, mas a gente é pior aqui. Então não fica realmente mergulhando em nossa história assim. Então algumas pessoas têm uma visão muito legal da gente, que a gente está todos juntos, que a gente é unido, que a gente anda junto, que a gente sabe nossa história. Isso é muito ruim, porque às vezes eu penso que vocês são mais unidos em certas coisas. A união que as pessoas estão vendo agora é muito falso. É um tipo de união que eu já vi várias vezes. Como a gente está falando, isso não é a primeira revolta nos Estados Unidos. Acho que a gente está em pandemia e as pessoas não têm muita coisa a fazer, então eles estão assistindo TV e está passando para as redes no Brasil, que é muito legal, porque está mostrando muitas coisas que eu venho falando há muito tempo, há 3 anos que eu estou aqui, que as pessoas falam que vocês só estão falando mimimi e todas essas coisas. Não, eu sei, eu cresci lá, eu nasci lá, eu sou de lá, eu sei como é. Então, porque eu falo que a gente não é muito juntos, a gente só fica juntos quando um branco mata a gente. Nem tem que ser policial, poderia ser civil, mas quando um branco mata a gente. Mas quando o preto mata, que acontece o tempo todo, e as pessoas que são conscientes não gostam de falar sobre black on black crime, que é violência preto contra preto nos Estados Unidos, que eles falam sempre assim. Nos Estados Unidos segregado, qualquer grupo mata qualquer grupo. O branco que mora perto do branco, ele mata o branco, e o latino mora perto do latino, ele mata o latino. E o preto mora perto do preto, então o preto mata o preto. Mas se você vê quem faz mais, como eu falei, você só tem que... Pessoas, quando as pessoas fazem a pergunta que eu tanto odeio aqui, por que você está aqui? Não é melhor lá? Todo mundo fala isso, né?
eu falo, mas não é mais violento aqui? Eu falo, tipo, você está me perguntando isso porque você tem, você não entende muito como é lá. Então, você, tipo, vê alguns números e você pensa que aqui deveria ser mais violento. Aí, você compara a taxa de assassinato, sei lá, do Brasil com os Estados Unidos, realmente o Brasil é muito mais alto. É tipo 19 mortes por cada, um, por cada 100 mil habitantes. E nos Estados Unidos é 5 mortes por cada 100 mil habitantes. Então parece que o Brasil está muito, muito mais violento. Aí, fazendo isso é muito básico e não é entender como os Estados Unidos funcionam com a segregação que a gente vive, que muitos pretos, eu vou usar e falar que pelo menos 60% dos pretos tiveram uma vida igual à minha, de só viver e conviver com gente preta. Então você tem que enxergar o país de Estados Unidos negro e contar isso e comparar isso taxa de homicídio com o Brasil. E se você faz isso, lembra que o Brasil, 19 em cada 100 mil habitantes morre por ano. Nos Estados Unidos, preto seria 26 em cada 100 mil habitantes mora assassinado a cada ano. E isso é 26 é normalmente com arma de fogo e normalmente tipo por coisas estúpidas. A gente se mata muito. Claro que a gente só faz parte de 14 ou 15% da população, que é 30 milhões de pessoas. Então, não é tantas mortes que nem aqui, mas a quantidade em proporção é muito grande, que faz os Estados Unidos preto um dos lugares mais violentos do mundo, mas as pessoas não enxergam isso. Então, isso para mim não é união. O jeito que a gente trata a mulher, tudo isso tem que mudar. Eu tô mais para mim, eu não luto contra racismo. Eu não luto contra, porque para mim não é algo que você pode mudar. É algo que está enraizado dentro do indivíduo. Eu luto contra racismo sistêmico, né? Porque aí tem coisas que você está falando da prisão e o sistema penitenciário que a gente tem que realmente tem que mudar e dá para mudar se as pessoas querem dar muito grana, então vai ser difícil, mas isso vale a pena lutar contra. Mas lutar contra o racismo que o indivíduo tem, até um branco matando um preto, eu não luto contra isso. Para eu ficar indignado, o ato já tinha que acontecer e sempre vai acontecer enquanto você tem o racismo que pessoas têm. O que a minha maior luta é contra a gente poderia só fazer, tipo, foda-se o que o branco pensa da gente, o que o branco faz da gente. Se a gente que está se matando muito mais, a gente deveria pensar e concentrar em como a gente vai crescer como um povo. E, tipo, ele, para mim, nos Estados Unidos, não estou falando do brasileiro, porque é diferente, porque eu convivo com os brancos brasileiros, são da hora as pessoas que eu conheço, tem pessoas ruins como em qualquer canto do mundo, mas nos Estados Unidos eu normalmente eu não convivo, eu não falo muito com gente branca lá, então, tipo, para mim eles nem existem. O meu país é Estados Unidos negro e é esse país que eu tenho que me preocupar das pessoas que estão lá e como a gente trata nossas mulheres. O fato que 75 algo por cento das famílias pretas nos Estados Unidos não tem pai em casa. Por que isso? Será que o homem é culpado ou é sistema? Faz parte do sistema. Eu poderia falar por séculos sobre a história disso. Se não vou fazer isso porque a gente não tem a noite inteira. Mas eu só penso assim, tipo, a gente tem que a gente, nos Estados Unidos, que é mais fácil fazer isso porque a gente já é segregado em nossos próprios cantos, como melhorar a situação nos nossos bairros? O meu irmão ele foi assassinado por $50, algo louco assim, e uma arma que o cara diz que é melhor amigo dele saiu de prisão, matou ele. Coisas assim. Porque no meu bairro, nenhum de vocês tentando me visitar na minha casa, não pode andar usando o azul, ou o cara vai chegar em você e você vai muito. Você não ia ter problema porque você é mulher.
Mas se você fosse um homem, você vai ter problemas. Tipo, os caras vão chegar na maior agressão. Tipo, problemas que eu passo lá. Eu nunca passei aqui no São Paulo. Eu sei que Rio de Janeiro é outra história. Mas no São Paulo, eu entrei em um monte de comunidade de favela. E pessoas olham, sabe, dá, tipo, esse olhar. Mas geralmente outras pessoas falam, tudo bem, ei, salve, dadadá. As pessoas não tem essa agressão que a gente tem de só que chegar assim e dar em cima. A gente, no gueto nos Estados Unidos, os homens, é tipo, eu não consigo explicar, mas é uma diferença enorme. Eu não sei por que é assim. Eu acho que eu consigo, né, pelo que você disse, assim, tem uma relação que vai além da relação de raças, de cores, mas também os conflitos internos, né? Dentro da comunidade que você vive e tal, assim. Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que você falou que como existe uma postura muito extrema, né, dos dois lados, aqui você vê mais cordialidade, né, em relação às pessoas brancas, assim. Aqui no Brasil, a formação da população, ela se deu através dessa miscigenação, né? E uma coisa que eu achei interessante, até no vídeo que eu vi, o seu vídeo da Lena, quando vocês citaram, né, a, a eugenia, e primeiro que o Brasil recebeu 40% de todo o povo escravizado, né? Então, isso, para a época, era mais de 8 milhões ao longo de todo o sistema escravista. Então, mesmo que no pós-abolição o Estado tivesse interesse de fato, segregar pretos em determinados locais, logisticamente, geograficamente, dentro de um espaço físico, isso seria praticamente possível. Porque em grandes períodos do sistema do período colonial, nós éramos maioria, né? Porque a nossa exploração não foi a nossa invasão, a invasão do território brasileiro não se deu por povoamento, e sim por exploração. Sim, A intenção era extrair o máximo de recursos possível. Para isso era necessário muita mão de obra escravizada, tanto negra quanto indígena, né? Então sim, isso fez com que a população negra aqui fosse muito alta. E além disso, quando vem toda a ideia eugenista, a política eugenista, eles tentam fazer essa estratificação através da demolição dos cortiços, né? Porque os negros que foram libertos burocraticamente não tinham onde morar e invadiram alguns prédios antigos. E aí o governo, principalmente do Rio, estabeleceu que as doenças que acometiam a população da época tinham como causa a população negra. E essa população negra ela foi expulsa para as encostas. Só que essas encostas não estavam só nas periferias ao redor, estavam também dentro da cidade. Por isso que é muito comum também em cidades grandes a gente ver algumas favelas que se dão no meio da cidade. Né? Às vezes você tem dois cartões completamente diferentes, assim, prédios gigantescos de luxo, triplex e mais triplex, e do outro lado favelas. sim, Então isso, toda essa desorganização urbana e toda essa quantidade de pessoas, fora todo o movimento de migração de italianos, de alemães, de japoneses, isso fez com que a miscigenação no Brasil fosse algo muito, 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 muito forte. Só que, assim, uma miscigenação que, por lado eugenista, deveria ser extinta para que, durante, né, que no período de 100 anos não estivessem mais brancos, não estivessem mais negros, a população fosse toda branca. Mas, toda vez que se evoca uma situação de racismo, todo mundo fala, somos todos pretos, né? Só que somos todos pretos, alguns pretos, os de pele retinta, os de traços negroides, esses entram para o camburão. Então, assim, é uma miscigenação que, quando é para desvalidar o racismo, ela serve, né? E quando é para criminalizar, quando ela empretece, quando é uma miscigenação que escurece, aí ela tem um efeito revés. Aí a gente tem todos os ônus dessa miscigenação. Então, é muito louco isso, porque a gente tem pessoas que sempre foram lidas como brancas, que se sentem no direito de serem pretas também, né? Mas do outro lado não funciona. Pode ser um negro milionário
que ele sim vai ter posturas elitistas, mas ele não vai deixar de ser preto, não. A segregação aqui existe, porque aqui em São Paulo tem aquele bairro de Jardins, você não vê negros lá, ao menos que eles Uhum. estão limpando o prédio ou servindo, não tem muitos negros vivendo lá, morando lá. Isso é segregação. Só que, tipo, Sim. tem o oposto só. Na quebrada você vê um monte de gente branca também. Mas não tem o negro lá, sabe, vivendo. E se tem, ele vai passar muita. Eu não ia querer se de dia, de manhã eu fico rico e eu quero ficar aqui no Brasil, eu não ia sentir confortável, nem nos Estados Unidos, de me mudar para um bairro ou uma cidade de branco. Nos Estados Unidos até menos ainda. Não acho que é o mesmo nível, porque, número Uhum. um, eu vou contar uma história. A minha mãe, quando eu era criança ou jovem, eu assistia um seriado chamado Dawson's Creek. Eu não sei se passou aqui, Passou mas nesse aqui. seriado passou Dawson's Creek. Passou, Cara, eles passou. usavam um tipo de vocabulário nesse seriado. Eu era muito inteligente quando era criança. Tipo, era, porque a minha mãe sempre fala, você ficou estúpido. Porque, tipo, era uma dessas crianças que poderia ser um cientista. E ela fala com as outras pessoas como se ainda fosse pensado. Lembra quando Jordan poderia ter sido algo, sabe? Tipo, eu aprendi a ler as horas em casa antes de ir para a escola. Eu aprendi a ler em casa antes de ir para a escola. Então, tipo, quando eles iam me botar na escola, eu comecei a falar. E a mulher na escola falou, por que você vai colocar ele no jardim de infância? Tipo, ele já sabe fazer todas as coisas. Aí eles me passaram dois anos para frente. Então, tipo, eu era muito imaduro e a gente tem as escolas nos Estados Unidos, nos lugares de preto, são muito ruins, ok? As pessoas também falam coisas que não sabem aqui, tipo, mas é primeiro mundo, então a educação nos Estados Unidos é melhor. Fala, para eles, né? Mas onde a gente vive, a gente tem livros com mofo. Eu estava fazendo aula num armário, sabe? Tipo, não tem, eles não querem pagar professores, então você fica o ano todo com um substituto ou alguém que não é treinado para fazer aquilo. A coisa boa é que tem esportes dentro da escola, que eu acho que o Brasil deveria importar isso, importar tantas coisas dos Estados Unidos, coloca esportes profissionais na escola, que a pessoa poderia ter um bolso para faculdade. Isso é bom, isso existe, isso ajuda muitos pretos que talvez não estão indo muito bem no lado acadêmico, mas são muito atléticos. E aí eles podem ir lá para. Mas isso existe, mas a qualidade de ensino nas escolas nos Estados Unidos é muito ruim. Sabe que eu sei que é um dos piores do mundo, da Estados Unidos preto, é quando você tem haitianos e pessoas chegando de países mega pobres, tem que aprender o inglês e aí estar lá com você depois de aprender e olhar para você, uau, vocês estão fazendo isso agora, eu fiz isso 5 anos atrás. Tipo, qualquer estrangeiro que entra na nossa escola sempre fala a mesma coisa. Tipo, vocês são estúpidos. Eu não entendo. Então, por quê? Porque às vezes, para um preto no gueto, estúpido é legal. A gente gosta de não saber coisas. E você é meio mais legal, menos que você conhece, menos que você sabe. Então, mesmo eu tendo todas as respostas, você acha que eu fiz isso e mostrei isso quando eu comecei a ser legal, as pessoas começam a me seguir, eu comecei a fazer piadas também. A gente tem uma cultura. Eu falei com você sobre a cultura de Playing the Dozens. Para quem sabe, a gente tem um canal YouTube, um só, o MSOH, e tem um vídeo que mostra como o rap, a batalha da rima, a batalha de rima, né, evoluiu de algo que a gente já tem nossa cultura. A cultura é playing the dozens, jogando os dúzios, vem de escravidão. A gente gosta de atacar, jogar.
insultos um com o outro, tipo, atacar a mãe da pessoa, para ele sentir, tipo, mas é um hábito que a gente começou a fazer desde a escravidão, e como eu falei, isso é um hábito que talvez veio de colorismo, das pessoas que estavam trabalhando em casa, que eram miscigenados de estupro dos donos brancos, né? E essas pessoas que trabalham em casa sempre olhavam para as pessoas em campo, desprezavam eles, né? E tipo, eu sou melhor porque eu sou mais claro e eu trabalho em campo. Aí as pessoas em casa, e a pessoa do campo, ele não tem nada para falar, né? Só, mas sua mãe, né? Você é só assim que sua mãe foi. Então, tipo, é um ataque, e outras pessoas falam que a cultura surgiu porque para não ser vendido, né? Que se eu fico em público e fazer uma roda sempre atacando essa pessoa, que o dono, que nos Estados Unidos, tipo, na época de escravidão, como você falou que 40% dos escravos veio para o Brasil, os americanos não tinham muito acesso, então eles tinham que trocar e vender muito, separou muitas famílias, então os escravos pensaram, se a gente fica lá, tipo, oh, você ouviu que ele fala muito alto para os donos que não sabem nada da nossa cultura, eles não vão entender que é uma brincadeira. Ele fala, ele deveria ter problemas com a cabeça, eles ficam tirando sarro da cabeça dele. Então eu não vou vender, eu não vou ganhar muito dinheiro com ele. Então, tipo, é um jeito que a gente meio tentando enganar eles, tipo, tirando sarro. E esse hábito ficou fazendo parte da nossa cultura, porque depois de escravidão, você tem a época de Jim Crow, segregação Uhum. e o terrorismo que a gente tinha com o Ku Klux Klan e esses grupos. E nesse âmbito, se você até olhar nos olhos de um branco, você pode morrer enforcado. Você flerta com uma mulher branca. Se um branco pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, não pode fazer nada ao respeito, você não pode se defender. Então, eu vou ficar falando que sua mãe é puta, você é isso, mas não só, você tem que ser criativo. Se só falar sua mãe é puta, aí isso é ofensivo, mas se você faz isso num jeito criativo, que nem sabe, uma piada muito engraçado, aí, tipo, você tem respeito, você ganhou o jogo. Isso faz parte da cultura afro-americana, desde escravidão, porque nunca houve uma situação que a gente pudesse parar de fazer isso, porque era Uhum. treinamento psicológico de a gente ficar mais duro e durão por dentro. E a gente levou isso. Então, quando eu cheguei na escola, eu comecei a ser o melhor cara de fazer isso. Eu destruí tantas pessoas. Até um cara muito musculoso que ia brigar comigo, que eu falei algumas coisas, e ele não conseguiu pensar em nada para falar sobre minha mãe. Então eu joguei fora todas as coisas que eu estava tentando ser, né, de educação. E eu vi Dawson's Creek, eu ia ver alguns vocabulários que eles estavam usando, eu comecei a me questionar. Por que a minha sociedade onde eu moro não tem assim, não é assim, né? A gente não fala tão, é, sei lá, formal, a gente não tem esse vocabulário, a gente não é assim. E eu queria até saber como era conviver com brancos. E eu pedi tanto para minha mãe me colocar numa escola privada. Ela falou, não tem dinheiro. O meu pai estava tentando ajudar, mas ele também era mega pobre. Ela pegou mais dois trabalhos, ela me colocou numa escola privada. Eu só aguentei 3 meses. Era ensino médio. Então eu tinha tipo 14 anos. Cara, eu aguentei 3 meses. Era muito estranho para minha cultura deles. Eu não consegui. E, número um, eles ficavam me perguntando se eu já vi pessoas assassinadas, se eu já. Tipo, umas perguntas estranhas. Eu falava, mas por que você está me perguntando isso? Tipo, isso não, nem faz sentido. Mas a coisa que aconteceu que eu tinha meu cabelo assim minha vida inteira. Aí eu tava lá e um tava quebrando e eu não queria que ele caísse, então eu cortei e coloquei no meu bolso. E aí eu voltei para a cafeteria e fiquei comendo e caiu do meu bolso. Cara, um desses, né, só caiu e caiu no chão. Eles
explodiram a cafeteria inteira. Ah! Ah! Tipo, eu fiquei. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí alguém pegou um guardanapo e depois tocou com o guardanapo assim e falou: Ah, gente! Tipo, mostrando todo mundo. Aí eu senti. Eu fui para casa, eu cortei o cabelo, não tudo, mas eu fiz, tipo. Eu fiz um afro dos dreads. Nem sabia que eu pudesse fazer isso, mas minha prima fez. Ela cortou a metade, usou uma faca para cortar e usou uma coisa. Era 6 horas, demorou 6 horas, muito doloroso essa experiência. Mas o mais dor foi que toda minha família me julgava por fazer aquilo. Porque eles falavam, Engraçado, porque por que você deixou eles te afetar tanto que você cortou o seu cabelo? é E, engraçado tipo, porque esse afetar que você fala, assim, aqui no, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos na minha vivência, eu vou até aproveitar um comentário que a Nayara fez sobre uma atmosfera que também traz pra gente um auto-ódio, sabe? Aqui no Brasil, vou te dar um exemplo. Já ouviu falar na Xuxa, né? sim. E assim, pelo menos as meninas da minha geração, elas cresceram assistindo aos programas da Xuxa. E era uma apresentadora loura, do olho azul, mas trocentas assistentes de palco também louras, da pele clara. E aí, e isso assim, desde muito pequena, né? Eu digo como que a mídia, ela contribui até para essa autorrejeição, assim. A gente não tinha referências negras na televisão, sabe? Uhum. Nós nunca tivemos uma Oprah. Todas as nossas apresentadoras eram louras. E mesmo as que tinham, às vezes, o cabelo escuro, com o passar do tempo, elas iam ficando louras também. Era meio que um efeito, efeito colateral de estar na TV. Uhum. E aí é muito louco todas essas referências, ou melhor, essas não referências, porque elas sempre colocaram a gente muito num não lugar, sabe? Aonde eu estou? Qual que é o meu lugar nessa sociedade? E aí é muito doido isso, porque às vezes, e isso eu passei por isso assim, de muito pequena, de olhar para meninos negros e não gostar do que eu via. E antes mesmo de me perceber com aquela familiaridade, sabe? É você reproduzir esse racismo, é você ter esse sentimento de rejeição antes mesmo de se perceber negro. Por isso que eu falo que aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, acredito que lá também não seja diferente, essa construção de autoestima é ideológico, sabe? É o tipo de questão que permeia a gente não como uma lição, no sentido, olha, pelo menos aqui, né? Aqui o pai e a mãe não senta com a gente e fala assim, olha, você é preto e você tem que agir dessa forma. Não. É assim, não sai desarrumado, passa um creme nessa perna, não faz movimento brusco perto da polícia, não corre se vê a polícia. Mas é muito difícil que essas orientações venham acompanhado de uma consciência racial. Porque, pelo menos era isso que eu sentia nos meus pais, eles achavam que ao falar isso comigo, eu ia ficar muito triste. É, Mas eu acho que hoje eu penso que quando eu tiver os meus, eu vou querer falar sobre isso, porque foi muito mais difícil ouvir é, isso de fora, sabe? é. Acho que isso tem que mudar na sociedade aqui. Isso desde cedo tem que ser explicado, porque senão mas não tão cedo. Seus pais tiveram razão. Não pode ser tão cedo, porque para mim foi tão cedo, foi 5 anos, e eu comecei a olhar para o mundo de um jeito que não deveria. Muito triste. Eu fiquei tipo, uau, é assim? Por quê? Não fez sentido para mim, né? Aí você cresce um pouco mais e tem sentido. Eu vi como adolescente a minha tia fazer esse mesmo erro, mas não com raça. Era sobre quando aconteceu 11 de setembro. A minha tia, ela tinha. Ela é minha prima, na verdade, mas ela tem mais 20 anos que eu, então eu chamo ela de tia. Ela tinha a filha de 7 anos, algo assim. Ela tava, tipo, tampando o olho, não explicando as coisas direito de 11 de setembro. E eu falei, mas por quê? Eu falei, tem que falar. Ele falou, não, mas
ela não vai entender, é muito triste, é violento. Ela fala, mas isso é o mundo onde ela vive. Você tem que fazer de um jeito certo. Tipo, você não tá, tipo, abrindo a luz quando ela estava na escuridão. Isso que a gente tem que olhar, tipo, a pessoa estava na escuridão, você não pode só abrir a janela de manhã cedo para raiar, tipo, nos olhos. Você tem que fazer aos poucos, assistindo coisas juntos, eu acho. A minha família não fez isso, porque, como eu falei, meu pai, eu não cresci com meu pai, mas eu sempre fui para casa dele, não tinha problema, eu não posso falar, tipo, eu tenho um pai vagabundo, sabe? Ele morreu, mas eu posso, tipo, coisas erradas. Caiu. Travou. Ah, tá aqui. Coisas erradas aconteceram, mas ele morreu, não vou falar nada negativo. Mas para ele fazer parte daquela organização que ele fez, a Nação de Islã, né? ahm, eles são assim, eles são gangsters e ex-bandidos se tornaram Jordan, pessoas, sabe? só antes de você entrar nessa questão, é porque faltam 5 minutos para a nossa live acabar. E Ok, aí pode ser que a gente comece a falar e a live corte. E aí eu queria ok. saber com você, porque eu estou recebendo várias perguntas aqui muito interessantes, se você topa sair e voltar para a gente ganhar mais um tempo de live. Sim, a gente pode. Sim? Então eu vou encerrar essa primeira parte, vou deixar gravado no Instagram, né? Já vai direto para o IGTV. E aí eu entro de novo com a transmissão. Gente, vocês voltem, por favor, e aí eu te convido e a gente continua a partir daí. Tá bom. Beleza? Então, até daqui a pouco. Coisa rápida.